Uma boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Pedro Sintra, sou um dos produtores da Associação Raso da Catarina. Estamos aqui com mais um Papo Raso. Hoje o título do Papo Raso é Contando Histórias e o tema é sobre a contação de histórias. O Papo Raso é uma realização da Associação Raso da Catarina, Secretaria Municipal de Cultura e Governo Federal. Esse projeto faz parte das atividades subsidiadas pelo inciso 2 da Lei Aldir Blanc, Territórios e Espaços Culturais. É importante falar que o objetivo do Papo Raso não é apresentar um panorama do tema que a gente vem conversar aqui, né? A gente não tem essa prepotência de apresentar um panorama, mas conversar um pouco de alguma experiência individual, de alguém que está produzindo, que continuou produzindo aí na quarentena, né, que fez a sua transformação, sua adaptação, e que esse papo possa servir aí de inspiração a outras pessoas. E para o papo de hoje eu tenho uma pessoa muito especial, que eu conheci numa formação de contação de histórias. Ela é atriz, também formada em letras, e ela é a Keila Ribeiro. Chega aí, Keila Ribeiro. Olá, boa tarde, Pedro. Boa tarde vocês que estão assistindo. É um prazer estar aqui falando com vocês, sem pretensões, como o Pedro já falou, né, de dar panoramas e nem de, enfim, de aprofundar muito, enfim. A gente está aqui para trocar uma ideia das nossas experiências nesse tempo de pandemia. Sim, é isso aí. E como eu estou acompanhando, né, a Keila Ribeiro, o canal dela, ela está sempre produzindo aí um vídeo novo, de tempos em tempos, sempre em diálogo com os acontecimentos, os doidos acontecimentos, né, da atualidade. Então, acho que vai ser muito inspirador. Nossa, eu espero que seja. Ó, deixa eu já deixar avisado. Estou esperando Pode chegar deixar. na farmácia. Então, se acontecer de tocar uma campainha, ter que sair correndo para abrir uma porta, então vocês já sabem que talvez aconteça. Mas essa é uma das coisas, né, da vida dos quarentenados. Então, faz parte. E, ó, um salve para vocês. Eu estou aqui tomando uma cachaçinha, fazendo vontade com o Pedro. Então, Olha só, vamos tá molhar, fazendo mesmo. né? Isso aí. Pode Vamos lá, começar. então. Keila Ribeiro, começando aqui com as nossas perguntas. Isso é muito interessante, eu acho muito especial. Conte um pouco sobre você, seus caminhos profissionais, né? Antes da gente entrar nesse momento da quarentena, seus caminhos profissionais e pessoais também que você acha importante trazer nesse papo, seus caminhos até aqui. Para quem está assistindo, saber minimamente, né? Quem é Keila Ribeiro? Como você se apresenta? Como você gosta de se apresentar? Ah, é sempre tão difícil, né, esses momentos de apresentação. Quem sou eu? Sofro sempre que tenho que fazer isso. Mas, enfim, sou uma mulher de 38 anos, criada na periferia de São Paulo, na Coab 2, em Itaquera. Isso já fala um pouco sobre a trajetória, né, de quem tem esse tipo de percurso. E sou de uma família de mulheres muito fortes, muito trabalhadoras, um matriarcado mesmo, assim, eu considero. E isso é muito forte na minha formação, né? De como eu sou como pessoa, das minhas escolhas pessoais. Então, acompanhar a luta dessas mulheres durante a minha vida toda fez de mim quem eu sou, sabe? E me deu essa visão de mundo que eu tenho. E, fora isso, eu sou uma pessoa bastante introvertida, então quando o Pedro me chamou para participar do Papo Raso, eu falei, você tá doido, menino, eu não tenho assunto para falar. E porque eu sou muito introvertida mesmo e tímida, e sempre fui essa pessoa assim, mas sempre gostei de me expressar artisticamente. Então, na escola, quando eu era uma pedra, teve uma professora que chegou a perguntar para minha mãe se eu tinha algum problema, porque eu não falava, não socializava muito, mas eu sempre estava envolvida nas coisas artísticas, né? Então, alguma vontade de me comunicar dentro dessa timidez, dentro dessa introversão, sempre houve. E aí tive a sorte de vir de uma família que, por
menos estudada que seja, me permitiu e batalhou para que eu tivesse acesso a um mínimo de escolaridade, a um mínimo de acesso a algum tipo de arte, e me permitiu me dar o luxo de viver, né, ou de tentar sobreviver de arte no Brasil, que a gente sabe que é uma coisa muito difícil. Então, logo que eu comecei né, como eu era muito tímida, e na escola, quando tinha alguma possibilidade de fazer alguma apresentação, eu participava. E aí, acho que a primeira vez que eu falei assim, vou tentar fazer, que eu já queria ser atriz, eu falava, então vou tentar fazer esse negócio. Era um trabalho de história, eu acho, não sei o quê, e tinha que fazer teatro. Aí a primeira escolha foi fazer uma peça sobre o quê? Revolução Industrial. Então, aí, as minhas escolhas já ficam um pouco, já vão se evidenciando, né? Mas eu tinha tanta vergonha que eu não me apresentei na peça. Eu escrevi, roteirizei, dirigi, fiz tudo e não me apresentei. Fiz uma apresentação antes e me senti tão mal, e fui tão mal, e que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar isso dentro de mim, né? Aí uma outra coisa que eu fiz foi já no ensino médio, também, façam uma peça, que ela faz tudo e resolve fazer o quê? Sobre ditadura militar. E aí a professora falou, Keila, você devia estar fazendo teatro, toma vergonha na sua cara e vai atrás. Aí eu fui, e aí eu já fiz alguns cursos livres, e já fui para o Teatro Escola Macunaíma, onde eu me formei. Eu já estava trabalhando, tive que começar a trabalhar para conseguir bancar lá a escola e tal. E aí eu fiz Macunaíma durante 3, 4 anos. No final da escola, eu tinha formado um grupo com umas pessoas que eu conhecia ali, a Companhia de Artes Abraxas, com direção da Sônia Fonseca, que nesse período da minha vida foi muito importante, assim, foi uma referência bacana. E a gente, antes de terminar, a gente já tinha montado peça, a gente já estava fazendo no teatro e não sei o quê, e a gente saiu de lá achando que o mundo ia ser lindo e que era nosso. E aí, quando a gente percebeu que não era bem assim, que a gente não conseguia se manter em cartaz, que tudo era muito difícil, público e tal, aí eu dei uma decepcionada, parei de fazer teatro e fui estudar outra coisa. A minha vida é muito marcada por esses abandonos, estava falando sobre isso ontem, esses abandonos, né? Largo o teatro, vou fazer outra coisa, largo o teatro, vou fazer outra coisa. Então, é uma carreira no teatro muito intermitente. E aí, nessa, eu fui estudar hotelaria. Na hotelaria, as professoras... Tinha 2 professoras que trabalhavam em umas empresas e elas me convidaram para fazer teatro empresa. E aí fui fazer, e aí comecei a fazer isso. Uma outra professora me chamou para dar aula numa faculdade que ela dava aula. Tinha um curso livre. E aí eu comecei a dar aula de teatro. Então, eu fugia e o teatro voltava. Fiquei dando aula nessa faculdade, que era a FAENAC na época. Fiquei uns anos lá, tinha um grupo de alunos da graduação, então, como era um curso livre, era muito aberto, a gente entrava, a gente saía, né? Quem é de teatro aqui, quem já deu aula nessas condições, sabe muito bem como é que são esses grupos. Tinha uma turma da terceira idade que eu amava, as coisas que eu fiz, que eu mais gostei, foi com essa turma. Tem pessoas que eu falo até hoje de lá, que são muito, muito queridas, assim. E fiquei lá até que o grupo Anhanguera comprou a faculdade. E aí, o que é a primeira coisa que dança quando um grande grupo, uma grande corporação compra uma faculdade? As aulas de teatro e música que tinha. Aí, mais uma vez, fui obrigada a fazer outras coisas. Fui trabalhar com telemarketing, fui recepcionista, trabalhei em administrativo de empresa, então fiz de tudo um pouco para sobreviver mesmo, né? E aí fui pegando meio que até um certo ranço de teatro, fiquei um tempo assim, nem assisti. Aí um amigo meu, que era do Macunaíma e tal, me chamou para substituir uma atriz, e aí eu fui. E aí estou trabalhando com eles até hoje, no Grupo Botija. A gente faz uma coisa que nem é muito valorizada assim no meio teatral, que é o tal do teatro empresa, do teatro escola, né? Tem um certo preconceito de classe com relação a isso, mas é um trabalho bastante difícil, digno, e que eu aprendi com o tempo que é mais do que a gente simplesmente ir lá e fazer meia dúzia de coisas para aquelas pessoas e ganhar o dinheiro e sair andando, sabe? Muita gente encara dessa maneira.
Mas com o tempo eu descobri que aquilo também é uma ferramenta, né? Em que outra possibilidade, em que outra situação eu poderia estar conversando com pessoas que... o tal do chão de fábrica, né? Que é uma galera que não vai no teatro, usualmente. Então, muitas vezes, o contato que eles têm com o teatro é através da gente. Chega lá e faz uma peça totalmente no cru, sem iluminação, sem cenários grandiosos e sem nada, assim. A gente chega lá e tem que comunicar. E aí eu descobri que isso é uma ferramenta bastante potente e sempre que eu posso, eu coloco mais do que eu deveria falar sobre o assunto, sabe? Eu tô indo lá falar sobre segurança de mãos, por exemplo, né? Não, é só segurança de mãos, é só falar meia dúzia de regras e não faça isso, use a luva tal. Mas também se um cara desse lembrar de uma piadinha que eu fiz e por isso não perder a mão numa máquina, poxa, isso tem um peso, né? Isso interfere diretamente na vida das pessoas. E eu acho que é para isso que eu também sempre quis me comunicar e quis fazer teatro e tal. Fora isso, deixa eu me lembrar, eu participei de teatro, mais recentemente eu fiz uma montagem do Pobre Super-Homem, que a gente ficou em cartaz na SP, ficou em cartaz no Sérgio Cardoso, e foi uma experiência bem bacana, mas ao mesmo tempo sempre nessa coisa de você produz, você faz tudo e tal, e super cansativo. Mas daí, um pouco desse cansaço com essas experiências de teatro coletivas, né, eu estava meio de saco cheio, eu falei que a minha carreira é cheia de intermitências e de momentos de saco cheio, e quando eu estou de saco cheio, eu simplesmente falo, não quero mais. Aí eu falei, eu quero fazer um negócio que eu posso fazer sozinha. Todo saco cheio de grupo, todo saco cheio de mandar projeto, e você se mata, escreve aquele raio daquele projeto, você joga no PROAC, você joga não sei aonde, joga na Rouanet, e faz o que, e nada acontece. Né? E aí eu falei, eu vou fazer um negócio que eu consiga fazer sozinha, e sem depender das outras pessoas, enfim. E aí eu descobri a contação de histórias. Toda essa volta foi para eu chegar na contação de histórias. Por quê? E aí eu me lasquei, né? Porque no primeiro curso que eu fui fazer, também era um curso livre, e no primeiro dia de aula a professora falou que a arte de contar histórias é a arte do encontro. E eu falei, eu tô aqui para trabalhar sozinha, né? Mas eu paguei a minha língua, como em geral acontece, eu pago bastante a minha língua. Paguei a minha língua e a arte de contar histórias, de fato, foi um encontro, um reencontro comigo mesma, dentro daquele período que eu estava passando, de reencontro com as minhas questões pessoais e de reencontro com a arte, de descobrir outra ferramenta potente de se comunicar com as pessoas, e de uma maneira muito mais objetiva, de uma maneira muito mais... ela é mais alegórica, mas ela é muito mais fácil de chegar nas pessoas. A gente depende menos de tanto... Você conta história em qualquer lugar, né? Tanto que, enfim, faz outra pergunta, que eu já estou falando aqui há 15 minutos sem parar. Não, o bom que já deu aí o gancho para a segunda, na verdade, a pergunta até já foi respondida, mas acho que só tem uma questão que eu fiquei curioso, né, que eu conversei com você anteriormente, e você falou você fez uma formação de letras, né, eu queria saber se foi antes ou depois dessas suas experiências na sua formação teatral, na IMA, e das suas experiências com teatro empresa. Então, eu fiz, acho que foi 2010 que eu fui estudar, foi numa dessas intermitências, né? Que eu falei, não quero mais fazer teatro, não dá certo, eu preciso estudar uma outra coisa. Aí eu estava trabalhando numa empresa normal, trabalhando normal, né? Como se a gente não trabalhasse normal, mas enfim. Estava trabalhando numa empresa e falei, não vou mais voltar para o teatro, vou estudar alguma coisa. E aí eu fui estudar letras, pensando numa perspectiva de dar aula, sempre, eu acho que com essa ideia de comunicar e de fazer alguma coisa que atinja as pessoas de alguma maneira, né? Ficar só enfiada dentro da empresa, eu estava ganhando um salário, estava tudo muito bem, eu estava bem de boas, mas eu nunca fico feliz nesse lugar, né? Aí eu fui procurar letras, me formei,
Aí, a gente já sabe que a vida do professor não é uma vida muito fácil. Fui fazer estágio, e aí falei, será que eu vou aguentar essa coisa de sala de aula? E aí foi mais ou menos nesse mesmo tempo que o Maciel me chamou para trabalhar no Botija. E aí eu falei, teatro! E corri, garrei e não voltei mais para letras. Mas tem alguma coisa que está me puxando de volta, talvez não para letras, mas para uma outra graduação, enfim, eu tô pensando aí sobre o que eu faço. Tá certo. Para quem não sabe, a Keila também participou do último Sarau do Charles, né? Mandou uma contação de histórias. Sábado que vem, na verdade, sábado agora, tem outro Sarau do Charles, então, quem puder, no canal aqui mesmo, no Facebook aqui do Raso, vai ter o Sarau do Charles. E voltando, né, a letras e a formação teatral, eu acho bem interessante que de alguma forma, assim, acho que dos fazeres teatral é o fazer teatral que não está necessariamente tão atrelado à dramaturgia, né, a dramaturgia ao texto teatral, ele é um fazer teatral que permite mais esse contato direto com a literatura, né, então, conta um pouco, assim, desse seu gosto, né, pela literatura, não só a literatura, ficção, mas as leituras, né, que você gosta, assim, os autores que te inspiram e como isso chega, né, nas contações de história, que sempre tem alguma referência que você traz aí também com o contexto da atualidade, né? A narração oral, né, a contação de histórias, ela foi meio que, as narrativas foram apropriadas pela coisa do fazer teatral, né? Tanto que tem muitas discussões sobre isso é teatro ou isso é contação de histórias, porque as coisas muitas vezes elas se misturam no nível, e aí tem o teatro narrativo, para meio que suprir essa lacuna, né? Eu mesma fiquei bastante tempo, acho que agora que eu dei uma desencanada dessa coisa de é atriz contando história, é personagem, não é personagem, então essa coisa entre uma coisa e outra ela é bastante discutida. E as histórias elas vêm da tradição oral, né? Então é do que se fala, e cada pessoa que conta um pouquinho diferente, né? Aquela velha história, quem conta um conto aumenta um ponto, e é isso. Elas foram sendo modificadas até chegar na gente de uma maneira X, e que contemporaneamente também estão sendo modificadas, né? Então, por mais que se escreva, né, você teve os Green, o Hans Christian Andersen, o Perrault, que compilaram aquelas histórias lá no passado e chegaram para a gente de um jeito, só que o que a gente ouve agora já são completamente diferentes, já mudou tudo. Então, o que me fascina nessa literatura que vem dessa origem oral, né, dessa oralidade, é justamente essa maleabilidade que ela tem no contar, de você não ficar engessado, como de repente você fica dentro de um texto teatral. Não é todo autor de teatro, por exemplo, que te permite, se vivo, né, que te permite fazer alterações, ou às vezes tem uma certa sacralidade em cima do texto. E eu acredito que essas histórias orais, por isso que elas são tão potentes, porque elas nos servem, a gente consegue moldá-las, né, de modo a serem mais contemporâneas e a chegarem mais nas pessoas, né? Então, por isso que elas me seduzem, assim. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem um pernilongo aqui. Não, respondeu sim, né, sobre essa importância vamos dizer, da literatura, dessa relação, né, da literatura e do texto teatral, com a contação de histórias, né, e acho que uma questão, assim, que eu fiquei curioso, sim, dos autores e autoras, né, que te inspiram, assim, que falam, meu, quero contar uma história, né, dessa pessoa, assim. Então, como eu leio basicamente muitas coisas, eu não tenho, assim, muitos autores, aquela pessoa. Eu gosto de textos, né, e a minha história, né, se for pensar nas coisas que eu fui lendo até chegar aqui, tem muita coisa. Vai do Maurício de Souza com o Chico Bento, né, e que é super importante, e vai passando Flor Bela Espanca, que foi
a poetisa que me fez gostar de poesia, apesar da poesia dela ser densa, né, na grande maioria das vezes. Foi a primeira poesia que eu li, eu era criança, era uma poesia dela super pesada, eu me identifiquei, falei, gente, isso aqui é poesia, né? E aquilo falou comigo. Então, tem algumas coisas assim. O que eu tenho feito de prático, no momento, é me dedicar a descobrir novas formas não, mas novos nomes, né? Sair um pouco do que a gente está convencionado a ler, de clássicos e tal, e descobrir, por exemplo, a literatura negra, né? Eu tenho os últimos livros que eu li, estava lendo a Grada Quilomba, que eu preciso retomar e terminar, né? O Memórias da Plantação, li Maya Angelou, li Maria Firmina dos Reis. Então, são as últimas coisas que eu tenho lido, tem sido um pouco para esse lado aí, pesquisar literatura indígena, para tirar um pouco desse olhar, né, colonizado que a gente tem com relação à literatura, com relação às artes, com relação à literatura, né, principalmente. Então, eu acho que eu estou indo atualmente por esse caminho. Bacana. Bom, trazendo já um pouco, é o momento merchandising, assim, trazendo para o momento da pandemia, né? A Keila Ribeiro criou um canal no YouTube que se chama Em Voz Alta, é isso mesmo, né? Em Voz Alta. E sempre alimentando com novos vídeos dedicados à contação de história. Então, ó, antes mesmo eu vou colocar aqui para vocês na tela o Instagram da Keila Ribeiro, para quem quiser acompanhar o trabalho dela. Por favor. Coloquei, aí, põe na tela. Pum. É esse mesmo, né? Eu coloquei errado, me corrija. Underline Ribeiro, tá certo. Tá certo. E Tá também... certo, porque essas coisas de números são importantes, né? Sim. Dê like em todas as publicações. Por favor. Eu estou tentando copiar aqui também o seu canal, só que daí ele está me jogando para o link, mas então eu vou para o link mesmo. Copiar aqui. Aí, pessoal, vocês entrem no YouTube também. Por gentileza. Ajuda nós a fazer um trabalho legal. Porque a gente grava, né? A gente faz as coisas, dá um trabalhão, né? A gente quer comunicar, quer chegar, assim. Eu não tenho grandes pretensões, assim, com o canal, sabe? Que às vezes as pessoas já vêm com uma certa grandiloquência, né? Vai virar um canal imenso, e vai monetizar, e vai não sei o quê. Calma, gente, assim. Eu até falei num desses vídeos recentes, assim, o que me importa fazendo este canal e fazendo isso que eu estou fazendo é a jornada. Eu quero esse caminho, eu quero comunicar. Ele já me trouxe até aqui. Se eu não tivesse feito este canal no começo da pandemia, eu não estava aqui falando com vocês agora, conversando com o Pedro e tudo mais. Né? Outras coisas maravilhosas aconteceram na minha vida por conta do canal. E que não necessariamente grana, ou enfim. Mas temos isso. 37 pessoas assistindo a gente. Olha! Brincadeira, são 6 pessoas. 6 pessoas, que estão gostando muito, ó. Já tem o Caio Rodrigues, mandou o Christian Rodrigues, que um é Rodrigues com S, outro é Rodrigues com Z, senão ia achar que eram parentes. Esse com Z, parentes. Tô quase. O Caio Rodrigues Isso é consequência do conteúdo, exatamente. Ó, eu vou chamar um vídeo, então. A Keila Ribeiro começou o canal já faz quanto tempo? Uns 10 meses? Eu comecei a gravar os vídeos, acho que em abril de 2020, mas o canal mesmo acho que foi em maio. Eu já tinha uns 4 vídeos prontos quando eu comecei o canal. Beleza, eu vou colocar aqui um dos primeiros vídeos do canal, se não o primeiro, né? Vamos lá. Share. Opa. Isso aqui. Ai, socorro. Compartilhar áudio. Vou tirar a gente da tela, já voltamos, hein? É o primeiro. Eu sou Keila Ribeiro, atriz, mediadora de leitura, contadora de histórias, e a convite do pessoal da Biblioteca Solano Trindade, eu vou partilhar uma experiência de leitura com vocês. O livro que eu escolhi para mediar se chama O Garoto da Camisa Vermelha, do Otávio Júnior, com ilustrações do Ângelo Abu. Vamos lá?
Naquela noite, o céu estava avermelhado. A melodia do grilo foi substituída por uma velha canção, feita de tiros. Milhares de meninos e meninas foram dormir escutando essa canção. Juninho preferiu ouvir uma história. Queria mudar a sua história. E o garoto sonhou. Primeiro acordado, quando despertou, a manhã estava cinza. O sol tinha sumido e as pipas também. Ou será que se esconderam? Naquela estranha manhã, um garoto de camisa vermelha chamava a atenção de outras crianças. Seu olhar tinha um brilho especial. Parecia uma bola de gude, novinha em folha. O garoto da camisa vermelha morava em uma casa amarela, bem no alto da favela. Caminhava por ruas imaginárias, pois a rua de verdade era feita de ilusão. Naquela manhã cinzenta, vermelha e amarela, o menino caminhou nas nuvens. Logo, avistou uma porta. A porta do lixão, a porta da diversão, a porta da esperança. O campinho, o garoto, o caminho. No meio do lixo encontrou uma caixa. No meio da caixa encontrou seu mundo. O mundo cabe dentro de uma caixa? O mundo cabe dentro de um livro. Chuva, leitura, bolinho de chuva. Bem de tardinha, a favela foi tomada por um grande arco-íris. Já era noite e o menino nem se deu conta. Estava em outro planeta. O garoto da camisa vermelha dormiu. Dessa vez, ouvindo uma nova melodia. O garoto da camisa vermelha. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, continuem acompanhando o trabalho da Biblioteca Solano Trindade. É um trabalho muito importante. E também acompanhem o meu trabalho pelo Instagram, @Keila_Ribeiro. Obrigada, até uma próxima. E também pelo canal no YouTube em voz alta. Né? Gente, dá uma agonia ver. Mudou bastante, né? Nossa! Tá com a edição, você já tá editando, deixando com mais ritmo, e tá bem bacana. Já mudou bastante, né? Porque assim, eu fiz, nem penso, como eu não fiz pensando no canal, a Suilan pediu, lá da Biblioteca Solano Trindade, aí eu gravei, assim, despretensiosamente, e mandei para ela. E depois, quando eu resolvi fazer o canal, eu compilei os vídeos que eu tinha feito. Fiz para Solano Trindade, para a Biblioteca Pública Vicente de Carvalho, para Delfa Figueiredo. Aí eu joguei esses vídeos no canal quando eu abri, né? Quando eu abri o canal de verdade, assim. Mas é muito engraçado ver, assim, né? A vozinha fina e segura, um negócio, assim, vai... Não que, né, seja grande coisa agora, mas a gente melhora, né, e vai ficando mais seguro. Essa contação que a gente colocou agora, ela tá muito boa, só que as atuais estão com mais... Acho que você, vendo o seu próprio vídeo, né, foi tendo essa dimensão da edição, né? O lance da edição, né, que às vezes que dá um puta trampo, né, para fazer sozinha, porque eu não sabia fazer edição, eu editava coisas pequenas e tal, eu me virava, mas muito pouco, né, e aí tentar deixar uma edição que seja também, que dê uma acelerada, né, porque a gente, YouTube, essas coisas de vídeo, as pessoas, né, uma certa celeridade, né,
E a edição ajuda um pouco nisso. E aí eu percebi que era fundamental trabalhar um pouco da edição. E esse vídeo, você já estávamos em pandemia, em quarentena. Esse vídeo foi no começo, e daí pediram para você fazer. Porque, assim, quando entramos em pandemia, tal, quarentena, aí eu vi aquele boom das lives, né? Aquela agonia, todo mundo fazendo live, todo mundo fazendo vídeo, todo mundo gravando poesia e texto e tal. Eu falei, poxa, eu não quero fazer só mais um negócio assim, né? Mas eu queria, ao mesmo tempo, continuar exercitando o lance da contação, né? E se a gente não se exercita, a gente perde. E aí eu falei, bom, quando a Fiona me pediu, eu falei, bom, agora eu tenho uma desculpa, um motivo para fazer, né? Porque eu quero fazer. Então ela pediu, eu vou fazer. E aí foi o start que eu precisava para perder o medo e fazer, e começar a perceber que pode ser um trabalho legal. E pensando já nessa produção da pandemia, quais foram, assim, as dificuldades e as facilidades, né, as diferenças em fazer em casa, com a possibilidade de gravar, depois editar, e ao mesmo tempo não ter aquele retorno, né, direto do olho das pessoas que estão assistindo? Então, quais foram, assim, as facilidades e as dificuldades, né, dessa produção? As dificuldades começam, eu divido meio que em dois grupos, assim, as dificuldades materiais, porque é muito difícil você gravar dentro da sua casa. Agora tinha mesmo um cachorro latindo aí, né? Então, quando você está gravando uma história, às vezes uma história plácida, eu tenho na casa da minha mãe, tem um papagaio que não para de berrar, ele tem os horários loucos lá, e ele berra igual um louco, e super atrapalha na gravação, me atrapalha durante a gravação, e fica horrível. Então, tem essas questões técnicas, né? Eu, na época, estava com um celularzinho pau velho, assim, destruidaço, e aí eu gravava com ele, não tinha memória, e aí era sempre um parto. Aí, depois de um tempo, aí pedi dinheiro emprestado para minha mãe para comprar um celular novo para conseguir gravar. Não paguei ainda, mãe. Espero que você esteja assistindo. Eu vou pagar, tá? Devo, não nego, pago quando puder. E aí tive que comprar. Aí tem microfone, você viu que eu fiz com lapela, eu fazia uma gambiarra, então tudo na base da gambiarra. E eu sou uma virginiana que preza né, por uma certa qualidade das coisas e tal. Então, no começo eu sofria muito. Agora eu já peguei um pouco do jeito. Então, embora eu ainda não tenha um microfone bacana e uma câmera legal, eu continuo gravando com o celular, né? Ainda não deu para investir numa câmera. Eu me sinto mais confortável, mas essas dificuldades materiais e de espaço são grandes em gravar dentro de casa, né? E as dificuldades que eu senti, assim, na criação, foi porque eu queria trazer a história e me exercitar como contadora e também na mediação de leitura, mas eu queria trazer a reflexão. Eu sei que tanto os livros quanto as histórias, por si só, já provocam a reflexão nas pessoas. E aí muito se questiona sobre moral da história. Moral da história é uma coisa que eu acho também horrível, né? Mas sobre você falar, explicar ou não a história. E para mim ainda é um pouco complicado traçar essa linha entre estar explicando a história e estar fazendo um comentário, uma reflexão sobre aquilo que aquela história suscitou em mim, onde ela me tocou, ou fazendo os paralelos, né, que você citou com as notícias, né, com as coisas da... Então, eu tinha muito medo no começo de estar explicando as histórias e de estar fazendo isso de um jeito ruim, né, como se fosse uma moral da história. E às vezes eu ainda me pego nesse lugar, assim, mas eu já estou um pouco mais relaxada, né? Eu percebo que o que eu quero é suscitar essa reflexão, porque para a gente que é da arte, que está acostumado com isso, é meio que fácil já é meio do nosso fazer, olhar as coisas com senso crítico, fazer análise crítica das coisas. Mas se você olha para a sociedade como um todo, e a gente vê o governo que a gente tem, e a gente vê os absurdos que a gente vê em todos os aspectos, né, e a gente percebe que talvez não seja tão fácil assim fazer essa leitura. E que talvez as pessoas precisem de um clique. E que talvez esse clique seja uma reflexão que você faz de 1 ou 2 minutos depois.
E eu procuro me embasar para poder falar sobre isso, para, né, não estar falando muita, né, para ter um estofo daquilo que eu estou falando, não estar falando merda e tal. Então, mas eu ainda sofro um pouco com isso. Eu acho que para mim foi a maior dificuldade. E também a dificuldade material, as bibliotecas estão fechadas, onde é que eu faço pesquisa, nem tudo tem na internet, livro infantil é caro para eu sair comprando. Como é que eu compro um livro na internet que eu não li ele ainda? Não posso sair comprando tudo igual uma doida. Então, assim, essas são umas dificuldades, assim. Mas acho que eu estou lidando bem com elas. Eu fiquei com uma curiosidade, assim, como você mesmo falou, muito dos vídeos que você está produzindo são muito, acontece um absurdo, né, como aconteceu o absurdo mais para o começo da pandemia, com os shopping centers abrindo, você lançou um vídeo que já tinha tudo a ver, assim, e eu fiquei pensando como que funcionava esse caminho, né, da escolha da história, se você via a notícia, e daí, através das histórias que você já conhecia, você ia atrás, ou se você tinha essa notícia e daí você dava uma pesquisada nas histórias que tivessem um tema parecido, né? Como que funciona essa curadoria das histórias? Então, eu tinha alguns livros na minha casa, porque antes, né, da pandemia, eu estava com um projeto que se chamava Cesta Básica Histórias que Alimentam, que é um lance de botar alguns livros infantis. E por que infantis, né? Porque é uma literatura, se você for pensar, você lê um livro que você lê às vezes em 5 minutos, e são livros extremamente potentes, que comunicam para, né? E a gente precisa desse tempo curto, então, para abordar uma pessoa na rua, por exemplo. Então, com esse projeto, eu fui a bibliotecas, fui a escolas públicas, a minha ideia era fazer na rua mesmo, assim, eu estava me esquematizando porque eu queria fazer na rua, sei lá, vou para um parque, leio para o povo, chego na rodinha e falo, aí, vocês querem ouvir uma história? Leio uma história para ele, conto uma história oral e não tem, né, a minha ideia era essa. E aí, por conta da pandemia, eu tive que engavetar, e aí o canal me possibilitou fazer isso novamente, de uma outra maneira, e abarcando muito mais gente do que eu abarcaria, de repente, pessoalmente. E eu tinha algumas coisas já, algum material para fazer isso. Então, no começo, eu ouvia a notícia e ia buscar, dentro dos meus guardados, algo que casasse. Ou, se eu não tivesse, eu ia buscar alguma história na internet que eu pudesse, alguma história que eu já lembrasse, e aí eu contava fazendo esse link entre a atualidade e a história. Nesse caso que você citou, eu acho que é no vídeo E Que Posso Eu Fazer, eu acho, ou é no do Marx, eu não lembro. Mas acho que é um livro que eu já tinha em casa e que eu falei, bom, talvez aqui seja a hora o lugar de colocar, sabe? Vamos falar sobre consumo. E no começo da pandemia você tinha algumas coisas, as coisas mudavam, e ainda mudam, né? Todo dia você tem um absurdo diferente, mas lá naquele comecinho parecia que era um negócio frenético, né? E aí eu pensava algumas coisas. Agora eu já dei um pouco uma relaxada com relação a isso, porque estava me gerando um estresse, não estava sendo mais legal. E aí ficava numa busca incessante de tentar achar, muitas vezes você não encontra e tudo mais. Dei uma relaxada com relação a isso e faço no tempo que precisar ser feito, sabe? Eu não preciso me posicionar sobre as coisas no exato momento em que elas acontecem, até porque muitas vezes a gente precisa de tempo para digerir. E quem me conhece sabe que eu sou contra determinadas coisas, então eu não preciso ficar postando sobre aquilo o tempo todo, porque me desgasta. E assim, Bolsonaro fez uma merda, sou contra. Eu não preciso ficar postando para que as pessoas saibam que eu sou contra. Pelo que eu falo, as pessoas já sabem. Então, nos vídeos eu dei uma relaxada com relação a isso. Mas sempre procuro trazer... eu já olho as coisas, eu acho que é natural. Eu já olho as coisas meio que por esse olhar, né? Meio de crítica social e de política. Então, o meu olho já está meio treinado para essas coisas. Eu não estou te ouvindo. Boa, obrigado por ter falado. Eu ia continuar falando aqui no mudo. Eu vou compartilhar, antes de compartilhar o próximo vídeo, um pouco do visual, assim, né, do seu canal. Está muito bem feito. Aqui.
Dá para ver? Dá para ver certinho, né? Eu também. Olha, eu não sabia que você ia fazer isso, ainda bem que eu dei uma arrumada nele recentemente. Ah, eu também não sabia, só que eu apertei lá no link, já abriu. Daí eu falei, olha, tá muito legal essas capas e tudo. Eu acho que eu estava falando desse aqui, né? Que eu dei muita risada aqui. Essa é muito boa essa capa. É um dos meus prediletos. Mas vou colocar mais, então, um vídeo mais recente do seu canal e para a gente acompanhar aí também como que foi esse processo, né? Eu não vou falar evolução, porque acho que eu não acredito muito nessa linha da evolução, né? Algo progressivo e, enfim. Está sempre girando, né? É um processo. Então, eu vou colocar esse daqui. Opa, compartilhar áudio. Assistam, então, Keila Ribeiro em Quem é Você? É um conto judaico, é isso, né? Conto judaico. Até já. Sim. Essa história conta que havia uma vez um grande rabino chamado Súcia. Ele era um homem muito especial, muito profundo, e tinha vários discípulos. Conta-se que, quando o rabino Súcia estava em seu leito de morte, os seus discípulos se reuniram ao redor dele. Um deles se aproximou e perguntou: "Por que estás tão inquieto?" "Tenho medo", respondeu o rabino. "Medo? Medo de quê, rabino? Tu, um homem piedoso, cuja vida foi exemplar. Se tu tens medo, imagine nós, cheios de defeitos e imperfeições." Então o rabino olhou nos olhos de cada um deles e disse assim: "Sabe, meus filhos, quando eu partir desse mundo e chegar ao trono celestial, eu não tenho medo que Deus me pergunte: Súcia, por que não fostes como Moisés, que libertou seu povo da escravidão?" Eu não tenho medo porque eu posso responder: eu não sou Moisés. Eu não tenho as suas habilidades de liderança, jamais poderia ter sido como ele. E se Deus me perguntar: Súcia, por que não fostes como Maimônides, que esclareceu as nossas escrituras sagradas aos filósofos do mundo todo, fazendo com que eles nos compreendessem? Eu também não tenho medo porque... Ora, por quê? Porque eu não sou o grande filósofo e teólogo Maimônides. Eu não tenho as suas habilidades intelectuais. E eu posso responder simplesmente assim. Mas tem uma pergunta? Tem uma pergunta da qual eu tenho medo. Se Deus me perguntar: Súcia, por que você não foi Súcia? Então, o que eu responderei? Espero que vocês tenham gostado desse conto. Eu sou Keila Ribeiro, em voz alta. Opa, tá rolando aqui. Muito bom, gente. Né? Ó, e já deu para ver essa. Também a questão que você já trouxe uma iluminação, né? Já, Melhorando esteticamente, assim, né? sim. Nossa, bem bacana. E quanto tempo que deu? Deu uns. Assim, que você já está fazendo esses vídeos já faz uns 10 meses, assim. Já faz uns 10 meses. Faz 10 meses. É. No começo, a minha ideia, eu queria fazer semanal e tal, mas aí dá muita pressão, né? Se fosse, de repente, Sim. só ler os livros ou contar uma história, e mesmo contar a história, né? Eu não gosto simplesmente, eu podia pegar uma história, ler uma história,
ou decorar ela mais ou menos, ou fazer meio lido, mas não, eu gosto de decorar a história, eu gosto de fazer todo o estudo da história, né, um pouco, você deve ter pego essa parte toda lá no curso da Hans, né, a gente aprendeu tanta coisa bacana para jogar isso na lata do lixo depois para fazer uma coisa de consumo rápido que vai para o YouTube, então eu gosto de escolher a história com cuidado, de estudar, às vezes eu danço a história, às vezes eu faço de uma outra, né, várias abordagens, para poder contar ela com uma certa verdade e de uma maneira que, sei lá, né, que passe, não sei, alguma autenticidade, alguma coisa junto com a história, sabe? Sei lá. Uhum. No final desse, teve até uma câmera que ia se aproximando, gerando... Você pensou nisso também? Meu amor, eu fico ali demoro a vida inteira para editar aqueles negócios. É um negócio desse tamanho. Agora não, agora eu já tô mais rápido. Mas no começo eu demorava muito para editar. E aí eu fico brincando. Então, assim, tem coisa que funciona, depois eu vejo, não, isso não ficou bom, mas eu tô me divertindo. A ideia é um pouco essa. Não, quando deu aquele zoom, até pensei, Pedro, por que você não foi, Pedro? Gente, quase deu uma questão aqui, eu abri o negócio, já estava em uma grande questão aqui. A ideia foi, então, o efeito nesse caso funcionou perfeitamente. Funcionou bem, funcionou bem. Eu tinha uma outra questão que eu ia te fazer, que você comentou, né, de um trabalho que foi cancelado por conta era a Cesta Básica Literária, é esse o nome? Não. Histórias que alimentam, né? Tá, Cesta básica, histórias que alimentam. Isso. É uma outra cesta básica, né? Nem só de pão vive o homem. Com certeza, com certeza. Então, e eu fiquei pensando, né, assim, quais, acho que não ficar trazendo, assim, quais os projetos que foram cancelados por conta da pandemia, mas acho que depois de um tempo da pandemia, muitos projetos foram sendo adaptados para serem realizados, com medidas de segurança, alguns projetos na rua presencial, inclusive por conta disso, né, nós da Associação House da Catarina, a gente fez um projeto, participou de um projeto, não foi a gente que criou, que era palhaços e palhaças mascarados com álcool em gel, distribuindo kits na rua, porque muita gente andando sem máscara, né, então, o que eu ia te perguntar, quais foram, se teve, né, trabalhos ou projetos que acontecia de forma presencial, com medidas de segurança, como foi, se algum incomodou mais, se algum foi mais prazeroso, foi mais interessante, se teve isso, né? Então, assim, o que eu tive de trabalho que seria feito presencial e que foi feito... uns foram feitos online outros que acabaram sendo feitos presenciais, foi com teatro, empresa e palestra, né? Eu dou palestras também sobre sexualidade, sobre saúde e tal, e eu tive que fazer algumas intervenções numa empresa no presencial, e aí era aquela coisa, vai de máscara, vai sem máscara, só o face shield resolve. Enfim, no final das contas, a gente teve fazendo um galpão super aberto, com as pessoas todas espaçadas, e aí o que antes não usava microfone, agora precisa de microfone. Isso é um custo a mais, é outra coisa que você tem que pensar. Então, foi essa adaptação que eu tive que fazer, assim, mas adaptar, e teve trabalho que eu tive que negar, né? Por exemplo, empresa que a gente percebeu que não estava tendo cuidados e tal, eu falei, olha, não vou fazer, moro com a minha mãe, idosa, sabe? Eu não vou correr esse risco. Então, certas coisas eu estou negando até agora, né? Estou pagando literalmente esse preço, né? Deus sabe, né? Mas vamos lá. E outras coisas, como palestras, eu acabei fazendo online. E até teatro empresa mesmo, a gente fez online, transmitido pelo Zoom, pelo Google Teams, as empresas foram dando seus jeitos de fazer, assim. Mas a gente adapta, né? Às vezes fundo de chroma key, você está dando uma palestra, mas você não está vendo as coisas que estão sendo projetadas. Então, essa coisa tecnológica, ela é muito chata. E, por exemplo, dar uma palestra sem olhar para a cara das pessoas é muito difícil, né? Sem poder conversar, sem poder receber uma coisa de volta, é bem chato, assim. Mas a gente tem que se adaptar e, quem sabe, em breve a gente volta à vida normal. Sim.
Você já entrou num tema, assim, acho que agora saindo até da parte da criação, né, das dificuldades, né, das dificuldades da pandemia que todo mundo está tendo, assim, mas o que está te pegando mais, assim, na pandemia? O que está sendo, assim, os pontos mais difíceis? Eu, por exemplo, estou tendo, muita ansiedade, assim, é tudo celular, assim, isso tem um momento da noite que me deixa elétrico, assim, meia-noite, às vezes eu tô, ligadaço, assim, o que tem pegado, assim? Ó, como eu sou uma pessoa já muito caseira, então, assim, eu não sofri muito com a coisa de ir pra rua e tal, né? Eu gosto de coisas em casa, eu gosto de encontrar eu gosto de ir pra casa dos amigos, beber, trocar ideia, não sei o quê, isso me faz falta. Mas, então, mas ficar em casa já não foi exatamente um problema. E aí a gente vai inventando coisa para fazer. Logo no começo, tanto no computador e até por conta dos vídeos de editar, estou com uma tendinite aqui nos 2 braços. Meses e sinto dores horrorosas e preciso fazer fisioterapia, mas não vou fazer fisioterapia agora, por enquanto não dá para fazer. Então, o meu corpo já me falou que eu pare. Então, eu estou tentando sair, deixar cada vez, né, dei uma abandonada em rede social e tudo mais, por conta da ansiedade que gerava, aquilo que eu falei anteriormente, de tirar essa necessidade de me manifestar sobre cada desgraça que acontece no mundo. Isso já me ajudou muito, porque eu não sou obrigada e não vai mudar em nada eu retweetar, né, compartilhar um tweet de uma pessoa falando uma determinada coisa. Então, com o canal eu falo, bom, eu quero falar sobre isso, eu vou falar sobre isso diretamente. Então, dei uma limpada nessas coisas. O que me perturbou no começo foi justamente isso, assim. E agora é a falta de perspectiva, né, porque já passou-se quase um ano da coisa toda, a gente ainda está dentro de casa, as vacinas estão a passos de tartaruga, e eu não consigo muito ter perspectivas para a vida, sabe? Para trabalho, você faz projeto para online, você faz projeto para ao vivo, é que você tem que fazer o projeto meio que para os dois, um que dá para adaptar online, se fizesse online, que dá para... Então, é a gente jogando em todas as posições o tempo todo, né? E isso é excruciante, assim, isso drena as energias da gente. Então, eu nesse momento, eu estou me sentindo um pouco sem perspectiva. Mas, vamos ver. Vamos ver, né? Não, sim, é total, a gente não sabe quanto tempo mais, mesmo com as vacinas, se... Até bater na madeira, que se uma dessas mutações não funciona, a gente não sabe, né? Tá tudo muito em pensar que no começo da pandemia eu achei que ia ficar 3 meses em casa, pronto, acabou, vamos sair, tá tudo certo. Total, eu também achei. Vai ficar 1 mês, 3, vai tudo se resolver. E aí, com essas mutações todas, é aí que você vai ficando, né? Porque se você disse, não, ainda é aquele bendito, aquele vírus, tem uma vacina aí, não sei o quê, mas a coisa não para, né? E aí fica complicado. Tem uma galera que está voltando, que já começou ensaios para voltar presencial, mas isso é uma questão, né? Fica todo mundo meio assim, você não sabe para onde vai, e isso é aflitivo. É muito, verdade. Mas é isso aí, estamos chegando nos finalmente, conversando bastante, né, sobre aí a sua produção, os seus gostos, sua formação, né, trazendo esses temas dos vídeos sempre em diálogo com a atualidade. Olha que é tema pra caramba, né, é muito tema, que não começa agora. E alguma consideração final? Quer mandar um salve para alguém que está em casa? Não sei, agora que... Porque se nem a minha mãe estiver assistindo, eu realmente vou ficar muito chateada. Agradeço aos amigos que estão aí assistindo. Tem uma galera que eu acabo mobilizando, assim, é pouca gente, porque, enfim, né, eu sou uma pessoa de poucos amigos, mas eles estão sempre lá comigo, estão sempre apoiando, mandam as coisas, dá um like, então, muito obrigada. E vamos terminar, então, um pouco uma história, né? O que você acha? Ao vivo, sim? Com certeza. Beleza. Eu vou sair daqui e vou dar o foco para você, então. Até já. Bom. Nasruddin estava passando na frente de um palácio quando ele viu uma certa movimentação por lá.
Estavam os ministros, os vizires, os cortesãos, todo mundo muito alvoroçado na frente do palácio, dando ordens para uma obra que estava acontecendo lá. Eles estavam erguendo o muro do palácio, que já era um muro bastante alto. O Nasrudin, então, se aproximou, deu uma olhada naquilo tudo e perguntou para o pessoal: o que vocês estão fazendo aí? Os caras responderam: nós estamos erguendo os muros do palácio. Nós vamos construir uma muralha como nunca se viu na região. E nenhum ladrão vai conseguir pular esses muros para roubar as riquezas do palácio. Nasrudin ficou pensando e falou: realmente os muros do palácio são muito altos. Vão ficar bem mais altos agora depois dessa obra, mas deixa eu perguntar um negócio para vocês. O que vocês vão fazer com os ladrões que já estão aí dentro? Essa é uma história do Nasrudin, uma história bem curtinha. Ele tem várias histórias curtas, muito engraçadas, e que a gente consegue tirar sempre grandes aprendizados e fazer reflexões, se divertindo. Mais uma vez, agradeço a todos vocês. Pedro, você vai voltar? Voltei, estou de volta. Você não vai ser tão curto, né? É isso aí. Então, eu queria agradecer a Keila Ribeiro por ter aceitado esse convite. Ótima sua participação, muito inspiradora. Muito obrigado. Eu que agradeço, espero que eu não tenha falado coisas muito desconexas, que tenha feito algum sentido, que tenha de fato inspirado alguém, e até uma próxima, sigam lá no Instagram, se inscrevam no canal, e é isso aí. Tamo junto. Tamo juntos. Então, também queria agradecer aí o pessoal da Associação Raso da Catarina, o William Sampaio, um dos produtores, a Vanessa Cursi, uma das produtoras, o Alessandro Azevedo, o Palhaço Charles, né, fundador da Associação Raso da Catarina, diretor-geral aí, de todos os nossos projetos, muito bacana, e dizer... Valeu, brigadão.